Graça e paz, irmãos. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. E eu lerei até o 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus amados, se tem uma coisa que deve ocupar o coração do cristão, é procurar cada dia ser produtivo e por isso saber qual é a prioridade de Deus para a sua vida. Há aqueles que, na verdade, estão vivendo uma vida tranquila porque pensam da seguinte maneira: mas eu já fiz tanto, né? Eu já fiz tanto pelo reino de Deus. Provavelmente você trabalhou muito na igreja, desenvolveu cargos, foi professor de escola dominical, mas a verdade é que, olhando para a vida de Paulo, a gente vai perceber que o coração dele, a mente dele, sempre teve uma outra maneira de olhar a realidade. Ou seja, cada dia de vida que Deus o dava deveria ser bem utilizado. E para isso fica também para você, né? Quer seja que entrou há pouco tempo na vida cristã, ou então que está há muito tempo normalmente sem se envolver em muita coisa, eu quero que você veja o testemunho de Paulo e perceba que ele sempre tinha diante de si o desejo de que Deus fizesse dele um instrumento em cada dia da sua vida. E é por isso que quando Paulo escreve esse texto aqui, ele quer combater um problema da época, que era a arrogância dos fariseus, que se julgavam os melhores em tudo. E Paulo, então, se você ler os versículos que antecedem os que foram lidos, Paulo ele vai mostrar que se alguém poderia se gloriar no que ele havia feito no passado, seria ele mesmo, porque ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu dos hebreus, ele era fariseu, perseguidor da igreja, ele podia se considerar irrepreensível segundo a lei. No entanto, a palavra vem dizer que Paulo ele repudiou tudo isso. Ele deixou a justiça dele de lado para que ele aceitasse a justiça de Deus na sua vida. E ele começa o texto no versículo 12 dizendo o seguinte: não que eu já tenha recebido. Ou seja, no momento em que Cristo entrou na sua vida, ele não adquiriu a perfeição. Ele sim adquiriu a sua salvação, sabendo que Cristo salvou independente ou perdoando os seus pecados, mas que havia muito ainda que Cristo iria fazer na sua vida quanto à sua caminhada sobre a terra. E mesmo ele continua dizendo assim: ou já tenha obtido a perfeição. Isso significa que do tempo da salvação até tudo que ele já havia vivenciado até ali, quer seja os naufrágios, quer seja as surras que ele havia levado, quer seja os momentos em que ele foi preso, ou então as grandes conversões ou multidões para quem ele havia falado e haviam se voltado para o Evangelho, mesmo assim eu não julgo que eu seja perfeito, que eu já esteja no ponto em que Jesus deseja e assim eu posso parar a minha caminhada. Não. Paulo vai dizer o seguinte, e ele coloca isso que eu quero deixar para o seu coração. Você olha, diante disso, no dia de hoje, que ele dizia ali, uma coisa eu faço. Hoje, uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Ou seja, tudo aquilo que eu desenvolvi, glória a Deus. Mas eu caminho para frente, olhando, porque ainda há coisa a ser realizada para o prêmio da soberana vocação. E eu creio que isso é importante para nós, porque há muitas pessoas que olham tanto para o passado, olham tanto para trás, que na verdade não prosseguem à frente. Alguns por causa do erro. Eu creio que você pode se lembrar da mulher de Ló, que na verdade olhou para trás, não obedecendo a Deus, e ela se tornou uma estátua de sal. Então, não só nessa questão, mas muitas vezes até olhando para as coisas boas para dizer o seguinte: não, agora eu posso descansar porque já fiz tudo o que precisava. Não, pelo contrário, ele buscava avançar para o futuro, para aquilo que Deus havia proposto para a vida dele. E esse talvez seja o grande desafio para todos nós. Ainda há muitas coisas que Deus deseja fazer comigo e com você. É por isso que você está vivo no dia de hoje. Você continua sobre a face da terra porque Deus ainda tem algo a trabalhar na sua vida e através da sua vida. Então que você tenha pelo menos esse objetivo. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu continuo avançando para aquilo que Deus tem preparado, porque Ele tem um prêmio
reservado para mim e para você. E é por isso que eu quero orar por você agora. Curva a sua cabeça. Ó Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de viver mais um dia para a glória do Teu nome. Instrui-nos, ó Deus, encaminha-nos para que nós possamos, Senhor, viver o dia de hoje, Senhor, como se fosse o último da nossa vida, mas também, Senhor, projetando para que o Senhor possa nos usar hoje e até quando o Senhor desejar, para que o Teu nome seja conhecido. Nos livra, Senhor amado, de todo erro, nos livra de toda arrogância e nos faça querer Te servir cada vez mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.